Olá, meu nome é Paula Capistrano dos Santos e venho aqui apresentar a etapa final do projeto de instalações elétricas para fins rurais. Bom, então, originária da China, a espécie Thenopharegodon idella é uma das espécies mais cultivadas no Brasil. Seu nome popular é carpa-capim e ela possui alto potencial de crescimento e isso faz com que essa espécie seja uma das mais prestigiadas pelos produtores. E segundo a FAO, essa espécie ela corresponde ao terceiro organismo aquático mais cultivado no mundo. Bom, então, o município escolhido para o cultivo dessa espécie é Dois Irmãos, e ele está localizado no Planalto Meridional Gaúcho, estando a 59,8 quilômetros de distância de Porto Alegre. Bom, o clima do município de Dois Irmãos é subtropical, ele possui temperatura média anual de 18,5 graus Celsius e pluviosidade de 2.000 milímetros por ano. Bom, a caracterização da tecnologia de produção, a fazenda conta com 50 tanques em viveiros escavados, onde irá produzir larvas, alevinos e engorda em sistema semi-intensivo. Possui 3 fases, a fase 1 conta com 4 ciclos e as fases 2 e 3 com 2 ciclos cada. Bom, os parâmetros ou técnicos e ambientais para a produção em viveiro escavado de carpa-capim. O peso médio inicial será de 13 gramas e os pesos médios final de 1,2 quilos e 1,5 quilos. Bom, então nessa imagem a gente pode ver a posição das construções no empreendimento, onde em 1 será o laboratório, em 2 o galpão e em 3 a estação de tratamento de água. Bom, então as edificações, será construído o laboratório para a produção das etapas de larvicultura e reprodução, um galpão de armazenamento de ração e uma estação de tratamento de água. Bom, então aqui a gente pode ver a planta baixa das edificações que serão construídas. O total de área construída será de 352 metros quadrados. Bom, o empreendimento ele está dividido em 6 ambientes, onde 1 é uma sala de armazenamento de equipamentos, 2 banheiro, 3 é uma sala de laboratório, em 4 onde será produzida a reprodução e a larvicultura, em 5 a estação de tratamento de água e em 6 o galpão de rações. Bom, então aqui a gente pode ver a tabela listando os equipamentos necessários para mover a piscicultura, onde cada equipamento possui seu código, quantidade, o ambiente em que ele está inserido e a sua potência, e o tamanho mínimo do fio. Os circuitos e equipamentos estão divididos em 14 grupos e para fazer o dimensionamento do fio foi utilizado o método de referência B1, onde os condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular estão sobre a parede ou o espaçado dessa menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. E a partir do método 2 da referência ou da máxima corrente, foi escolhido o tamanho real do fio para 3 condutores carregados. Portanto, o tamanho real do fio escolhido foi de 2,5 milímetros quadrados. Bom, a quantidade de tomada, os 6 ambientes eles possuem tomadas de 100 watts, tendo então um total de 33 tomadas em todos os ambientes. O dimensionamento do fio foi calculado a partir da tensão admissível. Usando a relação entre distância e potência, obtivemos o tamanho do condutor segundo a tabela da queda de tensão para 220 volts. Para a obtenção do tamanho do fio, utilizou-se 2% de queda de tensão. Na luminotécnica, para o cálculo da iluminação e do número de luminárias, primeiro obteve-se o cálculo da distância teórica, onde foi adotado 0,60 metros para o plano útil de trabalho e 0,30 metros de plano de altura das luminárias. Depois, o número de luminárias no comprimento foi calculado e, em seguida, também foi calculado o número de luminárias da largura e, por fim, o número total das luminárias. Por fim, foi calculado o cálculo do fluxo luminoso total e o cálculo do fluxo luminoso por luminária. Bom, então foi montado o circuito de iluminação e para o adequado funcionamento da piscicultura foram montados 3 circuitos para cada área construída.
onde são capazes de suportar a potência necessária para mover esse empreendimento. Bom, então a potência instalada do laboratório, então ele está no circuito 1 e essa potência instalada é de 440 watts. No tratamento de água é o circuito 2 e tem uma potência instalada de 62 watts. O galpão está no circuito 3 e tem 180 watts de potência instalada. A tabela das lâmpadas. A partir do fluxo luminoso por luminária foi determinado os tipos de lâmpadas usadas no empreendimento. Então, para os ambientes 1, 2 e 5, foram utilizadas lâmpadas de LED convencionais, escolhidas a partir do fluxo luminoso, do ambiente. E já para os ambientes 3, 4 e 6, foram utilizadas lâmpadas de LEDs indicadas para indústrias e grandes ambientes, também escolhido a partir do fluxo luminoso deste. O dimensionamento de dispositivos de proteção. Para o cálculo do disjuntor de baixa tensão, utilizou-se a relação I2 menor ou igual a 1,45 vezes Z. Com isso, obteve-se a corrente convencional, em que para os circuitos dos equipamentos temos 3,6 A de corrente convencional. Já para os 3 circuitos de iluminação, temos 2,2 A. Para o dimensionamento do condutor que deve chegar no quadro de distribuição, levou-se em consideração que a alimentação é trifásica, ou seja, 220 volts, e, além disso, levou-se em conta que a carga do quadro de distribuição é de 25.000 watts. Sendo assim, a partir do cálculo de dimensionamento, obteve-se para o laboratório um fio de 16 mm² e para a estação de tratamento de água e para o galpão, fios de 4 mm². Bom, a estimativa de consumo. Para uma estimativa de consumo do empreendimento, utilizou-se a potência total de cada ambiente multiplicado pelas horas de funcionamento deste. Bom, então o laboratório pretende ter 24 horas de funcionamento, assim como a estação de tratamento de água. Já o galpão terá 8 horas de funcionamento. E ao final de tudo, temos uma estimativa de consumo por mês de 15.756 kW. Muito obrigada pela atenção.